Graça e paz, meus queridos. Aqui, pastora Leida, do canal Superação e Fé, dando continuidade ao meu testemunho, tá? E nessa terceira parte, eu quero, antes de começar, pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, dar um like, ativar o sininho. Mas olha, assista o vídeo até o final, certo? Eu agradeço, tá bom, meus irmãos, meus queridos? Bem, ali chegando na capital do estado do Pará, Belém, a família daquele homem que Deus colocou no meu caminho, no caminho da minha mãe, já estava aguardando a gente. E fomos para a casa dele e levada para o hospital servidor do estado. Esse hospital fica em Belém, ali na capital. E quando eu fui levada para lá, foi assim, a minha mãe, tudo que eu estou compartilhando aqui, querida, porque eu ouvi muitas vezes, diversas vezes minha mãe conta, desde pequena, até na minha fase adulta, a minha mãe conta a história, como ocorreu. E quando eu chego ali em Belém, no Hospital Servidor do Estado, sou levada ali na enfermaria e os médicos ficaram muito assustados, as pessoas ficaram assustadas, porque eles nunca tinham presenciado uma história do peixe comer a carne de pessoas, principalmente de uma criança. E ali já estava tudo, quando eles olham o meu rosto, assim, aberto. Parte do meu rosto toda aberta. Onde o peixe comeu, estava tudo aberto. Então, eu já fico no hospital. Já não saio mais. E minha mãe, ela fica na casa desse senhor que nos ajudou, dos familiares dele que nos ajudou. Então, todos os dias, a minha mãe, ela ia ao hospital. Todo dia ela me ia visitar. E ela disse que eu chorava porque eu queria mamar e não podia mamar. Porque aqui no meu rosto só tem uma parte, aqui no lado esquerdo, aqui do meu lábio, que o peixe não mordeu. Que foi aqui do lado esquerdo, bem aqui no cantinho. E aqui os peixes não comeram, não morderam, um pedacinho aqui. E essa parte foi se juntando e foi virando uma crosta grossa aqui. E foi se fechando, sabe? Então que eu só sugava líquido, né? Eu colocava a seringa aqui e eu sugava o líquido que eu tomava no hospital. A minha mãe, ela tirava o leite e ia colocado aqui para eu sugar, né? Beber aquele leite. Tudo era por esse canalzinho aqui do canto da boca. Então, nesses períodos de 6 meses, metade do ano já, e nos 6 meses caminhando para o final do ano, todo dia minha mãe, ela ia no hospital me visitar, e ela disse que era tão apertado para ela, doía tanto no coração dela, porque toda vez que ela chegava lá, eu esticava assim meus braços, sabe? E eu procurava o peito. Eu queria mamar, mas a minha mãe disse que não tinha como ela dar de mamar para mim. Então ela disse que sofria muito com aquilo, né? E eu fui ficando nesse período, eu fiz uma cirurgia lá. Tem registro, tá? Tem registro de que eu fiz cirurgia lá. E eles fizeram, o que eles fizeram em Belém foi, eles abriram, tá? Abriram porque estava tudo fechado aqui. Fechou tudo, ficou só o cantinho. Então fizeram a abertura e depois desses 6 meses, a minha mãe comigo, a minha mãe decidiu voltar para Santarém. Só que os médicos falaram que era bom eu permanecer ali, a família também achava melhor que eu permanecesse, que ela ali ia ter condições melhores para que eu ficasse fazendo um tratamento. Mas a minha mãe, ela não tinha só eu. Tinha meus demais irmãos, tinha minha avó, meu pai, então ficaram tudo lá ali
ela não sabia o que aconteceu com eles depois do acidente. Minha mãe não teve mais notícia de nenhum deles. Simplesmente ela me pegou e procurou ajuda. E naquele momento ali, a minha mãe disse, não, eu tenho que voltar para Santarém, porque eu tenho demais para cuidar. A minha mãe sempre foi guerreira, batalhadora, sempre assim, sabe? Deus colocou uma força nela que ela soube passar isso para nós. E uma coisa assim, sabe, que nessa segunda parte que eu estou contando aqui, eu quero deixar hoje eu quero deixar nessa terceira parte de testemunho, eu quero colocar aqui para você uma passagem bíblica que ela vem falar muito sobre isso que eu falei no primeiro, no segundo e agora no terceiro testemunho. E essa passagem aqui, meus queridos, fala ali no livro de Romanos capítulo 5, e o versículo de 3 a 5, diz a palavra do Senhor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero falar para você que nós podemos até aqui, nada, a gente vai entendendo isso no processo, porque nada produz mais em nós perseverança, confiança, esperança, maturidade espiritual, experiências com Deus, se nós não tivermos tribulações, se não tivermos situações que enfrentamos no dia a dia. E se você tem passado por momentos difíceis na tua vida, tente nisso extrair um caráter forte nesse momento. Não fique focado só naquele problema, e sim o que esse problema ele pode te